Costumamos programar as coisas, mas nem sempre acontece como planejamos. Este vídeo seria totalmente diferente do que se apresenta hoje, mas tudo tem um propósito. Há poucos dias atrás, fui surpreendida por uma canção que soou em meus ouvidos como uma trombeta. Essa canção eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Ela foi um instrumento de cura e um chamado muito importante para algo que estava roubando minha alegria. O motivo? Um sentimento de não pertencimento, uma orfandade muito grande e, consequentemente, uma insegurança. Alguns gatilhos costumavam ativar isso em mim, e dessa vez foi uma porta pela qual achei ser tão importante e se fechou para mim. Durante a minha infância e adolescência, morei no orfanato por cerca de 22 anos. Cheguei lá com apenas 8 dias de nascida. Eu cresci sonhando num dia em que construiria minha família. Isso apontava para mim um futuro pelo qual eu ansiava e admirava na vida daqueles que viviam essa realidade. Era um pensamento saudável e puro, do qual abriria uma porta do paraíso para mim, já que não tive a experiência, do qual acho digna, de crescer em um lar tradicional, embora eu estivesse feliz dentro das condições que eu vivia, pois era a única realidade que eu conhecia. O que sempre me ajudou foi reconhecer que a graça de Deus sempre me alcançou. Uma pessoa especial, que também foi criada lá no orfanato, me adotou como filha e formamos uma família até os dias de hoje, com a bênção de Deus. Ela me amou, me fortaleceu e me preparou para a vida. Sempre que podia, me levava para ver minha mãe biológica. Ela foi o consolo, cuidado e proteção de Deus na minha vida. Ela nunca escondeu de mim um pouco de tudo que ela sabia sobre minha história. Como cheguei lá, quem era minha mãe, por que fui internada lá. Convivi com várias crianças na mesma situação que a minha. Alguns órfãos de pais mortos e a maioria órfãos de pais vivos. Eu sentia a falta do nome do meu pai na minha carteira de identidade. Mas não deixei isso ser maior do que a esperança que eu decidi guardar em mim. Como falei, Deus sempre me protegeu. Ele me cercou de pessoas muito boas e eu sabia que a mão dele estava sobre mim. Mas algo em meu interior precisava ser restaurado, pois eu mascarava essa falta que eu tinha no meu peito inconscientemente. Ao sair da minha zona de conforto, esse problema veio como uma avalanche e tentou prejudicar o meu futuro. Querendo ou não, eu tinha essa sombra em mim. Contudo, o resultado dessa carência acarretou problemas sérios em um momento da minha vida e tenho resistido a esse mal. Foi então que essa música me revelou a quem eu pertencia e me libertou daquele sentimento. Ela mexeu com minhas emoções e restaurou algo em mim que eu estava precisando. Foi algo muito profundo e significativo que chamou minha atenção ao meditar nesta canção. Eu tenho certeza que havia uma intenção divina o fato dessa canção ter chegado aos meus ouvidos, justamente nessa fase da minha vida. Digamos que essa canção foi bem cirúrgica em minha alma. Eu refleti sobre quantas vezes buscamos em coisas e pessoas as maiores realizações de nossas vidas, até entendermos que tais coisas são passageiras e as pessoas pelas quais acreditamos serem perfeitas, elas irão nos decepcionar e estar tudo bem. Afinal, nenhum de nós somos perfeitos. Então, o vazio continua ali,
latente, vago e omisso. E esse vazio, acredito eu, ele só pode ser preenchido por uma pessoa já existente, aquele que nos formou e nos teceu desde o ventre de nossa mãe. E ele é o único que tem o tamanho exato desse vácuo profundo em nossas almas. E ele é Deus, a nossa metade perfeita e agradável. Ele é o nosso Pai, o nosso Criador, que nos conhece e sabe exatamente o que sentimos e precisamos, até melhor do que nós mesmos. Esquecemos de buscá-lo antes de tudo em nossas vidas. Ele sim conhece perfeitamente aquilo que vai nos fazer feliz. É Ele que sabe da nossa história, de tudo o que passamos. Sabe até de coisas que não vimos e nem escutamos. É Ele que identifica a raiz de todos os males. E só Ele pode restaurar todas as fortalezas destruídas pelo pecado que cometemos. Cada nota desta canção despertava um chamado em mim e me inquietava, manifestando a minha condição de filha, que estava ameaçada por minhas emoções feridas, por mentiras e lembranças desagradáveis. Era o sopro do Espírito Santo me motivando. Como está escrito em João 3,8: o vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Acredito que era Ele soprando em mim através desta canção, me convidando a viver, de fato, minha nova realidade, não de modo passageiro, variável, mas estável e constante. Quantos de nós já nos sabotamos tanto na vida? Costumamos nutrir pensamentos mentirosos e letais, os quais não pertencem a Deus. Deus nos diz em Jeremias 29:11: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu sei que tem muitas pessoas que precisam saber que elas não estão sozinhas e nunca estiveram. Isso é mentira. Você tem um Pai e tem acesso a Ele a qualquer momento que você desejar. Se você se identifica com a minha história, você não deve se considerar mais órfão. Ainda que você não tenha tido de fato um pai aqui na Terra, ou um pai vivo e definitivamente ausente. Infelizmente, você deve estar carregando em seu interior uma identidade falsa, uma orfandade cometida pelas circunstâncias da vida, mas que pode ser restaurada e se reconciliar com a verdade da paternidade de Deus na sua vida. No entanto, as notas deste hino continuam ecoando em meu coração e espero que perpetue, porque é nisso que devemos acreditar. Ela nos motiva, nos lembra a quem pertencemos, de quem somos filhos. Sinta-se privilegiado, forte, amado e acolhido. No final da canção é deixado uma partícula de um versículo que eu já havia escutado, mas nunca me aprofundei nele. E ele se encontra em Romanos 8,19, que fala assim: pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Foi então que entendi que era sim um chamado e uma constatação quanto à minha identidade. Por causa do pecado, ficamos com um vazio que só Deus pode nos preencher. Se gememos, é porque não sabemos mais quem somos, o que precisamos e o que nos preenche sem deixar nenhum espaço. A Bíblia fala que há 3 gemidos. Em Romanos 8, do 19 ao 22, fala do gemido da criação. Em Romanos 8, do 23 ao 25,
fala do nosso próprio gemido. E em Romanos 8, do 26 ao 27, fala do gemido do Espírito Santo. A natureza geme porque ela não é um objeto de exploração. Ela foi feita por Deus e para a glória dele, como também para nós, seus filhos. Ela foi designada para ser o nosso jardim, do qual temos responsabilidades como filhos, de amá-la e cultivá-la para as futuras gerações. É a nossa fé em Deus que nos chama para sermos responsáveis com a natureza e honrarmos a maravilhosa criação de Deus. Uma vez que sabemos quem somos, automaticamente nasce em nós o desejo de cuidarmos daquilo que é importante para Deus. Logo, os céus e a terra e tudo que nela existe aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Quando nos reconciliamos com Deus, através de Jesus Cristo, ganhamos um novo olhar sobre quem somos e passamos a ser filhos e não mais criaturas. Com isso, uma vez que descobrimos nossa verdadeira identidade, sabemos também que o motivo pelo qual estamos aqui vai muito além do que imaginamos um dia. Fomos designados por Deus com propósitos coletivos e individuais e precisamos ter coragem para cumprir nossa missão. Por último, temos o gemido do Espírito Santo. Em Romanos 8, 26, fala que, do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Nós estamos absolutamente cobertos do amor de Deus. Podemos elaborar nossas orações. Também fomos agraciados em termos o Espírito Santo, o qual é o único que tem o poder de expressar os nossos gemidos em palavras para o nosso Pai, quando estamos sobrecarregados. É como se Ele interpretasse corretamente nossas orações diante de Deus. Portanto, queridos, essa passagem na Bíblia finaliza com um cântico lindo de vitória, do versículo 31 ao 39 do capítulo 8 do livro de Romanos, mas vou acrescentar aqui os 2 últimos dele. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nós possamos viver nossa verdadeira identidade todos os dias, pois somos filhos e amados por Deus e não mais criaturas. Somos o tesouro do nosso Pai. A orfandade perdeu completamente as forças. Lembre-se sempre disto. Passamos de órfãos ou criaturas para os filhos do reino da luz. Eu tenho certeza que tudo o que aconteceu vai contribuir para um bem enorme que Deus tem para mim e para você. Feliz Ano Novo! I think it's odd how we always wait